chegamos ao Mar da Galileia. O lugar preferido de Jesus, o lar de criaturas surpreendentes, berço de milagres da natureza. De uma margem à outra não são mais de 15 quilômetros, mas é difícil calcular a importância desta paisagem. Foi aqui à beira do Mar da Galileia que Jesus começou a pregar. Eram palavras simples, mas que tinham muita força. Saíram daqui e se espalharam primeiro pela região, para depois alcançar o mundo inteiro. Nossa base é Tiberíades. A cidade de 50 mil habitantes tem um coração alegre. É um dos destinos preferidos do turismo. Sol, esportes aquáticos e religião. Letreiros em todas as línguas, inclusive em português, reproduzem o texto do Evangelho sobre o batismo de Jesus. No balneário de Yardenit, o ritual é repetido pelos fiéis. O russo Mikhail Yaroshevsky diz que renasceu depois do banho. E Helena, da Ucrânia, conta que é um sonho que se realiza. O espanhol fala que é impossível passar pelos lugares por onde Jesus andou e não se emocionar. Foi o segundo nascimento de Jesus, explica o professor Serge Huser, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Depois disso, Jesus começa o período das pregações. Ele poderia ter ido para Jerusalém, mas preferiu ficar na Galileia, se juntar aos pescadores e pregar para as pessoas simples, conclui o professor. Talvez estivesse uma tarde bonita como essa de hoje, quando há quase 2000 anos, Jesus chegou aqui, às margens do Mar da Galileia, e convidou os pescadores para serem apóstolos. Foi um convite feito com palavras simples, mas que o mundo jamais esqueceu. Os irmãos Simão, Pedro e André estavam prontos para lançar as redes à água. Jesus se aproximou e disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Para o historiador Serge Huser, Jesus não escolheu pescadores por acaso. Na Galileia, explica ele, havia a crença de que pescadores eram pessoas de um nível superior de desenvolvimento, por serem capazes de localizar os cardumes e pegar os peixes, o alimento tão necessário. Como os apóstolos, nós também fomos pescar. O amanhecer ilumina o Mar da Galileia. E o nosso companheiro e mestre nesta pescaria pra lá de especial é o ucraniano Andrei Maslen. Ele está explicando, inclusive, que foram os russos que trouxeram a prática do pesca e solte aqui para o Mar da Galileia. Andrei, como você se sente pescando no mar onde Jesus andou? Really, to fish the fish in this lake. É algo extraordinário, ele responde. Me sinto como São Pedro se sentia nos dias de Jesus. E completa, o Mar da Galileia já não tem tanto peixe como na época dos apóstolos. Mas aqui, talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o ato de pescar vale mais que o resultado. Oh, hey, peguei um. Ei. Puxa, que legal. Olha. This is a musht. Tilapia. O famoso peixe de São Pedro. The same fish exists in every place. André explica que o mesmo peixe pode existir em outros lugares, na África, na América e até no Brasil. Mas este é diferente. Quando você solta um, acaba mergulhando junto na história. Ir fundo também é o desafio da arqueologia. Israel tem 3.000 sítios arqueológicos, um deles comandado por uma brasileira. A doutora Kátia Citrin, do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, é responsável pelas escavações de parte de uma cidade ao pé do Monte Berenice, às margens do Mar da Galileia.
vestígios da cidade multicultural. A cidade começou em 18, 19 da era cristã, foi destruída em 1068 por um terremoto bem forte. Por que a senhora diz multicultural? Porque no decorrer dos anos, essa cidade foi pagã, judaica, judaica-cristã, cristã, judaica, muçulmana, o tempo todo uma convivência entre as várias religiões e culturas. Objetos encontrados com a tecnologia de hoje ajudam a contar como a vida era no século X. Que é uma moeda que foi transformada num pendente, ok? É uma moeda do 11º século, e vocês podem ver aqui, é a efígie de Cristo. E está escrito aqui, Jesus Cristo, Rei dos Reis. O que foi? Olha aqui que a Or achou. Isso aqui é uma moeda. Olha como ela é pequenininha. Olha Acabou de achar agora. Acabou de achar. Olha a diferença entre essa moeda e essa moeda. Bem, essa é uma moeda grande. Isso aqui é uma moeda típica do período bizantino, mais ou menos entre o século IV e VI. Doutora, é assim que se acha uma moeda? É assim que a gente acha. E aí, no laboratório, ela vai trabalhar nessa moeda para, no final das contas, ela tá limpinha que nem essa daqui. Descoberta por acaso durante a construção de um hotel, a cidade natal de Maria Madalena é hoje o projeto mais importante em andamento no país. São 8 hectares de surpresas. Piscinas intactas, construídas na altura exata do lençol freático. Com precisão e paciência, os arqueólogos revelam tesouros do mesmo século de Jesus. No templo, o mosaico perfeito que decorava o piso. E a maior descoberta: os bancos de pedra ainda mostram o lugar dos ouvintes e o centro da sala, onde talvez ele tenha pregado. Em Ginosar, o museu apresenta um achado espetacular. Uma estrutura de metal sustenta os restos de um barco encontrado no noroeste do Mar da Galileia, em Migdal, na margem onde os apóstolos pescadores viviam. A datação pela análise do carbono 14 deixou os cientistas perplexos. O barco, feito de carvalho e cedro, é do século I, mais precisamente dos anos em que Jesus viveu na Galileia. A orientadora do museu conta que a descoberta gerou uma operação de resgate. Tudo aconteceu em fevereiro de 1986. 2 irmãos pescadores encontraram objetos na lama. Era um prego da era romana. Depois encontramos outro. Limpamos e vimos que era de madeira. Ao examinar melhor, percebemos que era um barco. Os especialistas foram chamados. Para evitar que o barco se desintegrasse, ele foi coberto com espuma de poliuretano, que endurece rapidamente. Uma valeta foi aberta e, depois de 2000 anos, o barco voltou a flutuar. Por ter sido conservado na lama, tanto pesquisadores quanto religiosos concordam que o fato dele ainda existir é um milagre científico. Você pode dizer que Jesus viu este barco? O Mar da Galileia é pequeno, explica a orientadora. Eu presumo que ele tenha visto o barco e talvez até tenha se sentado nele, mas não existem provas. Infelizmente, ele não escreveu o nome dele na borda, mas pode-se sim presumir que ele viu o barco.